Olá, meus guerreiros, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à segunda aula, né, de reciclagem de vigilantes, aula número 2. Instrutor Botelho aqui passando para você continuação dessa aula, né? Então, na última aula nós falamos, além de ser obrigatórias, nós paramos nos benefícios da reciclagem de vigilantes. Além de ser obrigatória, a reciclagem de vigilantes proporciona mais possibilidade de crescimento para o profissional, o tornando mais capacitado e eficiente. O objetivo da reciclagem é revisar as disciplinas e o conteúdo para que o profissional não cometa erros durante o trabalho e atue da melhor forma possível, né? Então, nós paramos ali. Então, nós vamos dar continuidade na aula. Lá nos benefícios da reciclagem do vigilante, também, assim como em qualquer outra profissão, a lei que regulamenta a atividade do vigilante também ela requer adaptações, né? Para que ela possa atender às novas exigências do mercado e à realidade social de cada região, bem como o crescimento da criminalidade. Então, vamos apresentar para você uma reflexão sobre as mudanças às quais a profissão do vigilante passou ao longo dos anos e como ela é vista nos dias de hoje, né? Então, nós vamos começar lá desde quando começou a segurança privada no Brasil, os primórdios da segurança privada, né? Então, para você ter noção, em 1820, nos Estados Unidos, Alan Pinkerton fundou a primeira empresa de segurança privada. A princípio, o objetivo de Pinkerton era prestar o serviço ao presidente norte-americano Abraham Lincoln. Com o passar do tempo, a demanda por serviço de segurança privada aumentou progressivamente, pois o serviço de segurança pública não conseguia suprir a demanda existente. A partir disso, mais especificamente em 1852, surgiu oficialmente a primeira empresa a prestar esse tipo de serviço, a Wells Bank, a qual está em atividade até os dias de hoje. Então, se você vê filmes de faroeste aí, séries, né, vai falar desses funcionários da Pinkerton, né? Então você vai ver falar desses funcionários da Pinkerton nesses filmes de faroeste, né? Então surgiu a Wells Bank, que existe até hoje. Em 1852, devido às deficiências naturais do poder público, os americanos Henry Lewis e William Fargo criaram, então, essa empresa, né, de segurança privada, a Wells Fargo. Essa empresa tinha como objetivo escoltar diligências de cargas ao longo do rio Mississippi. Em 1859, na cidade de Chicago, criada por Washington Paris Brinks, empresa que levaria seu sobrenome, inicia suas atividades como transportadora de caixas e bagagens de homens de negócio, que viajava para a cidade em missões comerciais. Em 1900, a Brinks faz a sua primeira entrega bancária, 6 sacos de dólares e moedas de prata, tornando-se com isso a primeira transportadora de valores do mundo. A Brinks, né, que existe até hoje também. Então, a Brinks ela iniciou lá em 1859, carregando bagagens, caixas. Isso está lá no livro da Brinks, né, a evolução da segurança, livro da Brinks, 40 anos. A atividade de segurança privada, aos moldes parecidos aos atuais, teve início em 1967, em pleno período da ditadura militar aqui no Brasil. Organizaram-se e foram institucionalizadas guardas armadas e instituições financeiras, como resposta aos assaltos a bancos, que na época era constante, né? Praticados por grupos políticos de esquerda para financiar suas ações. A primeira legislação sobre o assunto surgiu em 1969, com a instituição do Decreto-Lei 1034, que autorizou o serviço privado em função do aumento de assaltos a bancos, obrigados à época a recorrer à segurança privada. Então, aqui no Brasil, começou lá com essa lei 1034, né, em 1967. Iniciou-se a tentativa da normatização e o controle da atividade, deixando para cada unidade da federação a tarefa de regular o funcionamento das empresas e seus respectivos locais, fixando ou não formas de treinamento, registro das armas e algumas delas apontando para a possibilidade de utilização do vigilante na repreensão
aos movimentos sociais. Por seu caráter paramilitar, era sempre indicado um militar para gerir esse negócio ou para supervisioná-lo. De igual forma, nos seus quadros profissionais, o histórico militar dos seus empregados era um dos requisitos elementares, diferente da situação atual de hoje, né? Que não exige isso. Então, antigamente era isso, né? Eles preferiam os militares. Por quê? Porque o treinamento do vigilante, que não era vigilante ainda, era o guarda, né? Era só o tiro, né? Hoje, a grade curricular do vigilante é bem maior. De igual forma, nos seus quadros profissionais, o histórico militar dos seus empregados era um dos requisitos elementares antigamente, diferente de hoje, onde não é permitido a presença de militares ou policiais civis em seus quadros, e esses ainda se estiverem nativos, né? Então, não podem hoje. Mas antigamente era usado muito isso. As empresas que exerciam a atividade foram limitadas a um número de 50 no estado de São Paulo, naquela época, controladas pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. Hoje, pela Polícia Federal, Departamento de Polícia Federal. Antigamente era pelas SSP, Secretaria de Segurança Pública. Até 1983, os governos estaduais fiscalizaram essas empresas. A demanda por segurança privada aumentou ao longo dos anos, e essa necessidade deixou de ser exclusiva das instituições financeiras, para ser fundamentalmente também a órgãos públicos e empresas particulares. Quer dizer, o vigilante em si, na verdade, ele nasceu para instituições financeiras, mas devido à demanda, ao aumento crescente, e o Estado não conseguindo suprir essa demanda com seus agentes, estendeu-se a vigilância para tudo quanto é lugar, né? Ela cresceu muito, saindo de banco para fábricas, indústrias, comércios, casas, prédios, enfim, vários lugares. Os auges do serviço de segurança aconteceu no final dos anos 70, 1970. Ali foi o auge. A crescente procura exigia uma normatização, pois o decreto-lei, aquele de 1969, o 1034, já não comportava todos os aspectos da atividade, por causa da demanda que cresceu muito, né? Teve que se mudar a lei. Em 1983, o Congresso Nacional e o Executivo sancionaram a Lei 7.102, que uniformiza em todo o território nacional a atividade de segurança privada, com currículo de formação único, controle e registro nacional das empresas, registro profissional do vigilante no Ministério do Trabalho, além de fixar limites e algumas responsabilidades. A fiscalização também deixou de ser estadual da SSP e passou a ser federal, Ministério da Justiça, através do Departamento de Polícia Federal. Isso lá em 83, onde nasceu o vigilante, a Lei 7.102. Hoje é o novo Estatuto da Segurança Privada, né, que substituiu essa. As autorizações de funcionamento das empresas de segurança, elas são expedidas pela Polícia Federal, que é subordinada ao Ministério da Justiça, por meio de requerimento dirigido ao Superintendente Regional da Polícia Federal, solicitando vistoria nas instalações, análise e encaminhamento do processo ao Departamento de Polícia Federal, a CCP. Então, as empresas, para funcionar, as empresas autorizadas a exercer segurança privada, né, as empresas de segurança, elas precisam dessa autorização da Polícia Federal para prestar esse tipo de serviço. Desde então, nos primórdios da segurança privada ainda, surgiram os trabalhadores em segurança privada, sob várias denominações, como os vigias, guardiões, rondantes, fiscais de pátio, fiscais de piso e similares, que atuam em estabelecimentos industriais, comerciais ou residenciais. Mas essa categoria, né, conhecida genericamente por vigilante, só ganhou qualificação profissional a partir de junho de 1983, quando a segurança privada foi regulamentada através da Lei 7.102. Né? Aí ele deixou de ser guarda, passou a ser vigilante. Hoje as pessoas ainda
confundem, né, o vigilante com o guarda. No Brasil, os primeiros registros da atuação do vigilante como profissional de segurança privada é de 1967. Entretanto, a primeira legislação sobre o assunto surgiu em 1969, com a instituição do decreto 1034, como eu falei antes, que autorizou o serviço privado em função do aumento de assaltos a bancos, obrigados, à época, a recorrer à segurança privada. Nessa época, os vigilantes atuavam com amadorismo e predominava o fator forças, em detrimento às questões ligadas ao conhecimento. Possuíam baixa escolaridade e se comportavam, na maioria das vezes, como leão de chácara, além de total falta de direito das leis. Por quê? Porque o curso dele, como eu falei, hoje, né, a grade curricular ela aumentou, teve novas matérias. Naquela época, para você entender, em 83 em diante, não tinha porta giratória, não tinha alarme, não tinha sensor, não tinha nada. Então, o banco ficava aberto, a lavonte. Então, o vigilante ele ficava lá atrás do balcão, quando abriu o banco, atrás do balcão, por isso que é considerado como leão de chácara, porque ele não falava com ninguém. Ele ficava atrás dos caixas lá, em pé na parede e pronto. Não precisava ter contato com ninguém. Então, ele tinha só o armamento e tiro. Hoje, não. Hoje, ele tem que estar lá, falando com o público na porta. Bom dia, senhor. Bom dia, senhora. Tudo bem? A senhora possui algum objeto de metal? Então, ele teve que ter uma adaptação nova às mudanças constantes do mercado. Então, a grade curricular também foi mudada. Com o aumento da procura por segurança privada no Brasil, bem como diante da complexidade dessa atividade nos últimos anos, exigia-se uma normatização, né? Uma nova lei para ele deixar de ser leão de chácara, pois o decreto-lei de 1969, o 1034, já não comportava todos os aspectos da atividade. Somente em 1983 a atividade foi regulamentada através da Lei 7.102, e a fiscalização deixou de ser estadual, SSP, e passou a ser federal, Ministério da Justiça, onde o vigilante agora teria que ter uma grade curricular, né? Que hoje a grade aumentou mais do que a de 83 também, com mais aulas. Hoje muita coisa mudou e a atividade de segurança se tornou bem mais complexa e o mercado cada vez mais exigente. Entretanto, a legislação que trata do assunto já está muito defasada também, a de 83, sobretudo no quesito armamento e escolaridade, pois, de acordo com a legislação vigente, a de 83, para ser vigilante no Brasil, basta possuir a quinta série do primeiro grau, né? Embora o mercado possua seus mecanismos para filtrar os profissionais mais capacitados, de certo modo, o fator escolaridade definido na legislação acaba servindo como parâmetro para o salário do vigilante. Então, houve um novo Estatuto da Segurança Privada, né, feito agora, só que não mudou muita coisa também, né, infelizmente. Mas o treinamento e a educação asseguram aos agentes de segurança privada a profissionalização necessária para que haja no exercício de suas funções, especialmente as que envolvem coerção, apoiados em padrões claros e precisos de competência e responsabilidade profissional. Assim, o treinamento e a educação profissional operam como mecanismos fundamentais para evitar todo tipo de comportamento impróprio, decorrente da falta de competência técnica para agir em determinadas circunstâncias. No Brasil, é exigido o treinamento e o aperfeiçoamento contínuo dos profissionais que atuam em empresas de segurança privada. Para se tornar vigilante, é necessário frequentar o curso preparatório, ofertado por instituições autorizadas pelo Ministério da Justiça através da Polícia Federal, né? São exigidos cursos de 3 tipos: o de formação, o de extensão e o de reciclagem, conforme artigos da portaria e os seus decretos. O de formação é o curso base que habilita o vigilante ao exercício da atividade de vigilância patrimonial. Os cursos de extensão preparam os candidatos
para o exercício das atividades específicas de transporte de valor, escolta armada e o VSPP, o segurança pessoal. Os de reciclagem são aqueles voltados para requalificação dos profissionais. Olha só que palavra bonita. Requalificação, melhor que reciclagem, né? Aprimoramento, aperfeiçoamento. Para cursar as extensões, é necessário ter concluído o curso de formação de vigilante. As 3 modalidades de curso são válidas por 2 anos. Né? 2 anos ela vale. Após o que os vigilantes devem ser submetidos a cursos de reciclagem, às expensas do empregador, se ele estiver trabalhando. Desse modo, o Marco Legal Brasileiro exige que, além de treinamento obrigatório, o vigilante deve retornar à sala de aula a cada 2 anos para se requalificar, para requalificação, né? Para preparo. Por isso que eu falei da importância da reciclagem no primeiro vídeo, para o vigilante se qualificar, conhecer as novas tendências do mercado, as mudanças, as leis. Eu dou aula, eu sei como é que é. Você vai lá, tem vigilante que não sabe nem o que é o VSPP, né? Que é o Vigilante de Segurança Pessoal Privado, que é das 4 profissões que nós tínhamos, que hoje é bem mais. Né? Hoje tem a nova portaria, ela mudou as profissões. Mas o VSPP, que é o Vigilante de Segurança Pessoal Privado. Então, para se tornar um vigilante capacitado, é necessário um ótimo preparo para exercer a profissão com eficiência e dedicação. Existe a necessidade de uma boa formação, isso não apenas para cumprir as exigências do mercado, e assim para a própria qualidade do prestador de serviço. Né? A principal etapa é formar-se no curso de vigilantes em uma instituição que possua credibilidade e reconhecimento no mercado, pois assim, então o aluno poderá adquirir conhecimentos teóricos e práticos da área. Após a formação, o profissional deverá estar preparado e capacitado a passar por desafios que eventualmente possam surgir na rotina diária desse tipo de serviço. A participação no curso de especialização garante o futuro profissional de segurança privada. Por quê? Porque, eventualmente, pode surgir na rotina diária do trabalho vigilante situações que ele vai ter que agir, que ele vai ter que encarar e resolver o problema. Então, ele se capacita, ele se prepara, né? Para, se ele precisar, ele está pronto, apto, preparado. É essencial que os profissionais possuam aptidões que o auxiliem no desempenho das atividades. Podemos dar um destaque maior à tranquilidade e ao equilíbrio, né? Pois será necessário fazer uso em caso de avaliações de situações de tomada rápida de decisões. É um dos aspectos mais importantes na formação desse profissional, porque deve ser preventivo, porém, ao mesmo tempo, precisa estar pronto para ser reativo, se precisar. Porque, segundo a lei de Newton, toda ação provoca uma reação, ou a favor ou ao contrário. Então, ele precisa ser reativo também, se precisar. Mas, primeiro, na prevenção. O vigilante trabalha 90% na prevenção. Então, ele tem que estar preparado, ter um equilíbrio, uma tranquilidade emocional. Você já pensou, tá lá num ambiente cheio de gente, e o vigilante se desespera, está pegando fogo, e sai correndo, gritando? Ele passa aquela tranquilidade para as pessoas? Não, vai deixar todo mundo em pânico também. Então, ele tem que ter um equilíbrio emocional, um tranquilo, né, uma tranquilidade, passar uma certeza, uma firmeza para as pessoas. Conhecimento operacional, nos benefícios da reciclagem ainda. Os recursos tecnológicos facilitam o desempenho e aumentam a capacidade de monitoramento. Por tais motivos, os vigilantes precisam estar bem preparados para operar equipamentos, porque serão parte do trabalho. Por exemplo, o acionamento de qualquer sistema deve ser percebido e entendido pelo profissional o mais rápido possível, a fim de iniciar imediatamente os procedimentos pertinentes, né? Tipo um botão de pânico, saber usar, como usar, o procedimento. As relações pessoais. Todo profissional em vigilância precisa estar preparado
para circunstâncias de relacionamento com pessoas. Saber relacionar-se pode ser essencial para ser um excelente vigilante. Porém, vão existir situações em que o profissional terá que evitar qualquer interação com pessoas à sua volta e ficar somente atento aos movimentos em sua volta, que é no caso do transporte de valor. O transporte de valor ele não tem como ficar lá conversando com alguém ou dando informação. Então, é nesse caso que está falando. A reciclagem e o seu aprimoramento. A área de vigilante é muito dinâmica. Cada vez mais o profissional precisa se atualizar, estar capacitado, né, a acompanhar as mudanças do mercado de segurança privada. De acordo com a lei, todo vigilante deve realizar o curso de reciclagem a cada 2 anos para continuar exercendo a profissão. No curso, o aluno renovará seus conhecimentos técnicos e teóricos. O vigilante ainda passa pelo exame médico e o teste psicotécnico. Mas vale lembrar que essa atualização também é um diferencial para esse profissional na área. Né? É um diferencial, é a única profissão que faz isso. Vamos falar um pouquinho da Carteira Nacional do Vigilante, né? Que ela está lá no artigo 152. A CNV ela é de uso obrigatório pelo vigilante, quando em efetivo serviço, e nelas constam, primeiro, os dados de identificação do vigilante, segundo, as atividades que ele está habilitado, transporte de valores, escolta armada, VSPP, vai tudo ali na CNV, a qual ele está habilitado, né? Se o vigilante preencher os requisitos profissionais previstos no artigo 150, e possuir o curso de formação, extensão, reciclagem dentro do prazo de validade, vai estar tudo lá na CNV, né? Que está lá no artigo 152. Na CNV, ainda na Carteira Nacional do Vigilante, lá no artigo 153, a CNV deverá ser requerida, né, através, hoje pode ser de escolas de formação, né? O vigilante fez o curso, quer a CNV, vai lá na escola, a escola fornece sindicatos, enfim. Às vezes pela empresa contratante, né? A própria empresa também pode pedir, né? O artigo 154. As CNVs são expedidas eletronicamente pela Polícia Federal com prazo de validade de 2 anos, mantendo-se válidas, né? Então, se o vigilante necessitar da CNV, em serviço, ela é obrigatória, né? Ela é obrigatória usar. Né? Tanto é ela que habilita o vigilante, armado ou desarmado, ele tem que usar a CNV. Que é segurança, né? Lá o dicionário ele diz que segurança é um estado, qualidade ou condição de seguro, condição daquele ou daquilo em que se pode confiar, certeza, firmeza, convicção, né? Seguro, livre de perigo, livre de risco, protegido, acautelado, garantido, em quem se pode confiar, certo, indubitável, incontestável, eficaz e eficiente. Se você procurar no dicionário, você vai ver que segurança quer dizer isso. Estado, qualidade ou condição de seguro. Então, segurança 100% ela não existe. Né? 90% dela é prevenção. Então, a próprio dicionário já diz que segurança é um estado, uma qualidade, uma condição de seguro. Hoje está bom, amanhã também, de repente não está mais. Né? E a empresa ela faz isso, ela vende uma sensação de segurança para o cliente, né? Dando um estado, uma qualidade, uma condição de seguro. Então, é uma condição, não é 100%. Condição daquele ou daquilo em que se pode confiar. Então, a pessoa que contrata segurança, ela se sente seguro. E o que o dicionário diz sobre seguro? Livre de perigo. Aquela pessoa se sente livre de perigo, livre de risco, ela se sente protegida, ela se sente acautelada, garantida. Então, a empresa faz isso, ela vende uma sensação de segurança para a pessoa, onde a pessoa se sente segura, né? Tem aquela sensação de estar livre de perigo, livre de risco, protegido, acautelado. Os serviços de segurança privada, elas só podem ser executados por empresas de segurança registradas no Ministério da Justiça através da Polícia Federal que receberem o certificado de segurança e autorização para funcionamento emitidos pelo Departamento de Polícia Federal. Também os funcionários, né? Ou seja, os vigilantes de determinada empresa deverão possuir o diploma do curso regular para esse exercício profissional,
devendo ter ainda o seu registro na carteira de trabalho pela referida empresa contratada. Então, a pessoa, para ser vigilante, ela tem que ter o curso, né? Senão o aluno não ia lá fazer o curso. Ele é direto na empresa, mas por que ele vai fazer o curso? Porque a lei determina isso. Também os funcionários, ou seja, os vigilantes daquela empresa, deverão possuir o diploma. É lei. Então, ele vai lá, faz o curso, se habilita, se qualifica, né, profissionalmente para exercer a função de segurança privada. Como foi falado anteriormente, lá no início, quando foi criado o vigilante, em 1983, ele foi para trabalhar em instituições financeiras. Esquece o resto. Ele foi criado para instituição financeira. Mas a demanda cresceu e ele se espalhou para outros lugares, né? As pessoas viram que tinha vigilante lá no Banco Armado, um cara com curso, treinamento, preparado, e ele se espalhou para os outros lugares. As pessoas decidiram contratar. Então, ele teve que ter uma normatização na lei para mudar. Então, as atividades de segurança privada são vigilância patrimonial, que tem como objetivo a proteção de bens patrimoniais, o transporte de valores, transporte de bens, valores ou numerários em veículos comuns ou especiais, numerários, né, é dinheiro, numerários. Segurança pessoal, que é o VSPP, tem como objetivo garantir a segurança física de pessoas. Escolta armada, que tem como objetivo garantir o transporte de qualquer tipo de carga. E os cursos de formação, tem como objetivo formar, especializar e reciclar os vigilantes. A escola de formação de vigilantes, ela também é uma empresa especializada em segurança privada, registrada, controlada e fiscalizada pela Polícia Federal, né? Onde seus instrutores têm que ser credenciados junto à Polícia Federal. Então, ela é igual uma empresa de vigilância. Ela tem que ter autorização. Ela é uma empresa especializada em segurança. Só que ela não vende o serviço de vigilância. Ela treina, capacita esses profissionais de vigilância, tá bom? Vamos para a terceira aula depois, tá? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você, que é vigilante, que está iniciando agora ou pretende ser, tá? Esse canal é voltado para você, tá bom? Eu sou o instrutor Botelho e estarei com vocês aqui na próxima aula, tá bom? Obrigado a todos, fiquem com Deus. Até a próxima.